Zoe Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu, a Thaís. E nós estamos acompanhando a obra da Casa Dias, que para quem não sabe, é a obra do nosso cliente, que nós estamos fazendo acompanhamento desde lá da fundação. E no vídeo de hoje vamos revelar o quanto ele gastou para fazer o vigamento da casa. Exatamente, gente. Então, se vocês querem saber quanto está sendo construir nesse ano de 2022, não percam esse vídeo, assista até o final e vem com a gente. Mas espera aí, Anderson, acho que nem todo dono de obra sabe de fato o que é um vigamento. E agora a cabeça deles deve estar dando bug. O que é vigamento? Gente, calma que a gente também vai explicar para vocês. Gente, simplificando, vigamento é uma parte da estrutura que está conectado às colunas da casa. E o vigamento é responsável por segurar a carga que a laje vai fazer em cima e distribuir para as colunas que vão distribuir para a fundação, para a terra. Enfim, então todo vigamento é o travamento feito acima das paredes que distribui o peso que vai receber por cima e mandá-los para as colunas. Tem muita gente que conhece como cinta, cintamento, gente, é a mesma coisa. Construiu a parede, não vem com a laje em cima. Constrói o vigamento que é composto por ferragem e concreto para depois aí sim receber a laje. E muita gente ignora essa etapa aí na obra e não considera o custo que tem o vigamento. E agora a gente vai revelar para vocês e vocês vão perceber que não é um custo a ser deixado de lado. Bom, gente, então vamos lá. A Casa Dias é uma casa com 221 metros quadrados, sendo que 160 metros possui 3 metros de altura. Então a parede toda está a 3 metros de altura. Já os outros 61 metros quadrados é uma parte mais elevada, que está a 4,5 metros de altura. E por que a gente tem que falar isso logo no início do vídeo? Porque são trabalhos um pouco diferentes. Apesar de ser um cintamento, apesar de ser um vigamento, dá muito mais trabalho colocar essas vigas a 4,5 metros do que a 3 metros, Então, tem um pouquinho do custo elevado também por causa da mão de obra elevada necessária para colocar essa viga mais alta. Mas vamos lá. Gente, sem enrolação nenhuma, em todo o vigamento da Casa Dias foram gastos R$ 28.270, juntando material e a mão de obra. Então, se você chegou nesse vídeo, realmente só queria saber o valor final que tá para fazer o vigamento de uma casa de mais de 200 metros aí no ano de 2022, fica aí o valor para vocês. Então, se vocês só queriam saber o valor, gente, e já descobriram, deixa um like aqui pra gente, porque isso ajuda demais esse vídeo a chegar a mais donos de obra. Compartilha com todo mundo que tá construindo para não ignorar essa etapa na hora de fazer o custo. E se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente tem atualização semanal aqui da nossa obra, lá da Casa Dias, e muito mais novidades sobre obra para vocês. Agora, se vocês querem saber o quanto a gente gastou, tintim por tintim, material por material, e o valor só da mão de obra, o vídeo começa agora. Então vamos lá. Material mais caro. Vamos iniciar por ele, gente? Afinal, também é o material principal quando se fala de vigamento. E claro que estamos falando da ferragem. E além de ser o material principal, ser o mais caro, é o que teve mais reajuste de preço pós-pandemia, gente. Podemos dizer que o ferro em algumas regiões não dobrou de valor, ele triplicou, às vezes até um pouco mais que o triplo. Mas sem ferro não tem como fazer um vigamento, Então temos que considerar sim esse elemento. E claro que o valor também vai dar um pouquinho elevado aqui, porque estamos falando de uma casa de mais de 200 metros, E para todo esse vigamento foram gastos R$ 6.850. E o segundo material mais caro, gente, nessa etapa de vigamento e que também muita gente não dá valor, é a tal das tábuas e das madeiras, dos caibros para fazer escuramento. Quando a gente coloca o ferro em cima da parede, a gente precisa vir com as formas, que no nosso caso a gente fez com madeira pinos, aquela de 3 metros por 30. Para fazer as formas assim, o ferro vai estar aqui para a gente conseguir fazer a retenção do concreto, para reter o concreto, a gente encher e ficar certinho o vigamento ali. Acontece que nessa etapa a gente usa muita madeira, gente, e entre pinos, caibros que a gente utilizou para fazer essa parte de formas, a gente gastou
R$4.665. E o último dos materiais aí que deu um salto aí de preço, né? Um salto mortal, vamos dizer assim, de tão alto que ele subiu. É claro, o cimento. O cimento foi o terceiro item da lista que mais teve reajuste aí pós-pandemia. E estamos falando aqui na nossa região, que subiu de cerca de 17, 18 reais para 39, 40, 41 reais. Então essa é a média dos valores que pagamos. E para fazer todo esse vigamento, utilizamos 70 sacos de cimento, totalizando um valor ali na média de R$ 2.810. E, gente, como vocês podem perceber, ao longo do vídeo a gente tem participações especiais dos passarinhos que cantam aqui na frente da nossa varanda, né? Nossa varanda tá cheia de passarinhos aqui na frente, então vocês vão ouvir os passarinhos cantando de vez em quando. A gente, às vezes, não dá nem pra gravar. Tem que falar, espantar eles, porque senão não dá. Forma, às vezes, sei lá. A gente tem uma árvore muito grande aqui, forma né, uns 10, 20 é pra cantar numa vez que nós não conseguimos nem conversar. Mas é assim, é muito gostoso também. Bora pro próximo material. E o que falta mais pra gente finalizar essa etapa, gente? São os outros elementos, né, os agregados aí do nosso concreto, que são pedra e areia. A gente comprou cerca de 3 metros de pedra e 3 metros de areia e totalizou um valor de R$ 1.510. E agora sim, com todos os materiais que a gente tem pro vigamento, falta agora alguns detalhes que são essenciais. Já fica aqui algumas dicas para essa parte. E agora que a gente já tem todos os materiais aí para fazer o concreto, areia, pedra, cimento, a ferragem ali posicionada, a gente já comprou também as tábuas, né? Precisamos fazer de fato as formas de madeiras, porque não é simplesmente colocar de um lado, colocar do outro e pronto, ela tá ali certinha. Na verdade, a gente tem que cortar a tábua, a gente tem que pregar a tábua, a gente tem que amarrar a tábua. E isso é todo um mix de acessórios, discos de maquita, prego, arames. E, gente, vai muito desses materiais para poder fazer uma caixaria bem feita que vai segurar o concreto e não vai estourar na hora da concretagem. Porque é muito comum a gente ver a caixaria não só abrir um pouco, ela estourar de fato, né? E isso a gente tem que evitar a todo custo. Então, nesses acessórios aí, discos, pregos, arames, principalmente arame, gastamos R$ 855. E agora, outro elemento muito importante para fazer essa parte de vigamento são os andaimes, gente. Porque normalmente não, sempre o vigamento ele vai ser na parte mais alta. A gente tem vigamento de 3 metros e vigamento de 4,5 metros. Então a gente precisou fazer a locação de andaimes. E para essa locação a gente gastou R$ 150. E o último material, só que não menos importante, apesar de ser o mais barato aí de todos os materiais, é o espaçador, ou pode ser chamado aí na região de vocês como distanciador. Ele é uma pecinha pequena que a gente coloca embaixo da ferragem, entre o bloco e a ferragem, para garantir que a ferragem tenha um cobrimento de concreto por baixo, pelos lados, da forma correta, e não fique encostado em nenhum canto e não tenha cobrimento de concreto, porque é o concreto que vai envelopar essa ferragem, garantir a proteção da ferragem e, claro, dar a estrutura correta que a viga precisa. E, gente, é um material muito barato mesmo, tá? A gente comprou 200 unidades e gastou ao todo R$ 70. E agora, somando tudo, a gente totalizou um valor de R$ 16.900 de todos os materiais que foram necessários para essa etapa de vigamento. E é um trabalho, gente, absurdamente manual. Afinal, tem que cortar tábua, tem que pregar, tem que amarrar. Então, nesse caso, a mão de obra acaba sendo até um pouco mais elevada do que em todas as outras etapas. Comparando assim a fundação, comparando assim a impermeabilização, paredes, até a própria laje, que é a etapa seguinte, não chega a ser tão comparável ao vigamento. E ao todo, foram gastos de mão de obra R$ 11.370 só para essa etapa de vigamento. Totalizando assim, junto com os materiais, R$ 28.270. Agora vocês entenderam, gente, porque a gente não pode menosprezar esse custo na hora da construção. Aqui no Lar Cabral foi a mesma coisa, a gente não estava considerando um valor tão alto para a etapa de vigamento e a gente teve logo de cara uma grande surpresa. Então é importante se preparar, saber que essa etapa ela sim, ela é uma etapa cara, principalmente por conta da ferragem, mas acho que um fator que pesa muito, igual o Anderson acabou de falar, é a parte da execução. Gente, dá um trabalhão fazer
formas, Muito. fazer bem feitinho, fazer retinho para não ficar torta, para não estourar. Então, assim, o custo com a mão de obra é muito elevado. A mão de obra foi maior do que qualquer material que a gente gastou. Foi mais caro que ferro, foi mais caro que o concreto, foi mais caro que as nossas formas, né? Então a gente precisa considerar esse valor de vigamento na hora que a gente vai construir. Espero que tenha servido como parâmetro. É claro que cada região aqui do Brasil tem um valor de material, tem um valor também diferenciado de mão de obra, né? Então é só um parâmetro para vocês conseguirem entender um pouquinho como é formado esse custo, né? Quais são os materiais e entender essa demanda que a gente tem de mão de obra nessa etapa. No próximo vídeo aqui da Casa Dias, a gente vai falar o quanto custou a nossa laje e aí finalizar o custo da casa até a parte da laje. Então, se não é inscrito no canal, gente, já se inscreve, ativa o sininho para não perder, porque no próximo vídeo, depois do da laje, a gente vai revelar o quanto gastamos na Casa Dias até aqui. E só para finalizar aqui, gente, a nossa intenção com esses vídeos não é desanimar ninguém não, gente, é muito pelo contrário. É mostrar a realidade para que vocês consigam se programar. A gente sempre fala sobre programação, planejamento, né? Se você não planeja alguma coisa, se você não tem tudo ali, uma forma de execução, acaba que não sai do seu jeito. Se você não programa financeiramente a etapa, muito provavelmente ou você vai parar na metade ou não vai conseguir. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês entendam que o que a gente está falando é real. Não adianta a gente falar para vocês, vai lá, faz o vigamento, é 5 mil reais. Aí chega aí vocês têm uma surpresa. Vai comprar só a ferragem e vai parar. Vai desanimar. Gente, a gente quer que vocês consigam construir, mas tem que se programar para isso. Então a gente quer apoiar vocês dizendo a verdade. E sim, gente, vocês vão conseguir, assim como eu e a Thaís conseguimos, assim como a Casa Dias está conseguindo e outras milhares de casas também estão conseguindo. Não desanimem, vai dar certo e a gente está na torcida por vocês. Exatamente. Tá engraçado que eu tava aqui conversando com vocês, a gente tá aqui na nossa varanda, e logo na nossa frente tem uma obra. E nessa obra eles estão ali na etapa de vigamento. Então eu consigo ver a forma, consigo ver o ferro e o tanto de escoramento que são os caibros que eles estão utilizando ali. Então, gente, é uma etapa que tem em toda a casa, precisa se separar e espero que sirva como parâmetro aí para vocês se planejarem financeiramente para essa etapa tão esperada, que é para receber a nossa laje. E não deixem de nos seguir lá no Instagram, @lar.cabral, porque lá nós temos atualizações diárias das duas obras e vocês nos acompanham de pertinho. Gente, um grande beijo e até o próximo Tchau, vídeo. tchau!